Seja bem-vindo ao Sacerdócio no Lar do Teologia 24 Horas. É muito bom estar aqui para mais essa análise profunda. Exatamente. Hoje, a nossa imersão entra num tema que é absolutamente vital, sabe, para a engrenagem de qualquer lar cristão moderno hoje em dia. Nós vamos fazer um estudo bem denso das fontes do sacerdócio no lar desta semana. Um estudo que promete mexer bastante com a rotina de quem nos ouve. Com certeza. E, como a gente sempre faz, né, baseando nossas análises, vale lembrar o nosso alicerce, a definição exata do que estamos falando aqui. O sacerdócio no lar é o culto familiar do Teologia 24 Horas, um encontro semanal simples e participativo dentro de casa, com louvor, oração e palavra aplicada, para fortalecer a comunhão, discipular a família e manter Cristo no centro, gerando unidade, direção e maturidade espiritual no lar. Isso. E é sempre bom reforçar que todo o material, sabe, todas essas diretrizes e essa visão tão incisiva que a gente vai destrinchar hoje, vem das anotações do pastor Francisco Miranda, do Teologia 24 Horas. Exato. O pastor Francisco Miranda sempre trazendo essa base sólida para a gente. E o tema central que temos pela frente hoje é bem provocativo. O título é Óleo na Casa, mantendo a chama da fé acesa. Nossa, só o título já dá muito o que pensar. Né? E a missão dessa nossa imersão de hoje é entender justamente como manter essa chama viva, quando parece que a rotina diária conspira o tempo todo contra as famílias. Olha, e essa é uma missão em tanto, viu? Porque o diagnóstico inicial que as notas do pastor trazem é uma leitura muito, mas muito precisa da realidade que as famílias enfrentam hoje. Tipo um raio-x do nosso dia a dia mesmo. Exatamente. Basta observar uma semana comum de quem nos acompanha. A vida moderna, ela se transformou numa verdadeira maratona de sobrevivência. É o estresse no trânsito logo de manhã cedo. Aquele trânsito que já suga energia antes mesmo do dia começar, né? Aí tem as demandas do trabalho que nunca acabam às 18 horas, tem aquele grupo de WhatsApp da família apitando sem parar no celular, a escola das crianças, os boletos que vão se acumulando ali na mesa da cozinha. É um caos silencioso. O cansaço físico e mental virou tipo um inquilino permanente na maioria dos lares. E no meio desse furacão diário, aquela vida espiritual mais íntima, aquela conexão profunda que forma o nosso caráter, acaba sendo empurrada para um momento hipotético. Aquele famoso, quando sobrar um tempinho eu oro. Isso, o famoso quando sobrar tempo. E a dura verdade que esse material de estudo faz questão de expor logo de cara é que esse tempo nunca sobra espontaneamente. Ele precisa ser conquistado na marra. O tempo é engolido, né, pela urgência do dia a dia. A proposta de hoje é justamente mostrar como hábitos pequenos, coisas simples mesmo, constroem uma reserva espiritual para a família, para que a fé não vire apenas um ato de desespero no meio de uma crise. Perfeito. Mas, antes da gente chegar naqueles passos práticos, o material estabelece um alicerce teológico muito interessante para que esse culto familiar não vire só mais um peso na agenda da casa. E o texto base sugerido é Mateus capítulo 13, versículo 52. Como que esse texto muda a nossa perspectiva sobre liderar esse momento em casa? Muda tudo, na verdade, porque retira aquele peso da performance, sabe? O texto diz que todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Essa imagem do tesouro é muito forte. É belíssima, porque veja bem, não se trata de um teólogo acadêmico dando uma palestra complexa para ouvintes entediados na sala de estar. Trata-se de um ato de amor, um ato de curadoria mesmo. Como assim? É o líder da casa abrindo o baú da sua própria vivência, das suas lutas, das vitórias daquela semana e compartilhando essas riquezas com os seus. Ele mescla as coisas velhas, que são aquelas verdades eternas da doutrina, com as coisas novas. As coisas novas seriam a aplicação prática, o dia a dia. Exatamente. É aplicar a palavra fresca para aquela dor que a família viveu numa terça-feira chuvosa, ou por um desafio que o filho teve na escola, ou aquela tensão financeira do mês. O culto familiar deixa de ser uma obrigação religiosa fria e passa a ser nutrição. Ok, vamos desvendar isso. Porque a teoria teológica, a gente sabe, é linda de se ouvir.
mas a prática exige uma dose enorme de sabedoria. Com certeza, exige muito tato. Vamos imaginar um cenário real aqui para quem nos ouve. A família chega exausta em casa depois de um dia de trabalho intenso. A ideia de colocar todo mundo sentado na sala por horas parece uma receita pronta para o desastre, né? Nossa, é o caminho mais rápido para a frustração. Pois é. E o material traz instruções muito claras para evitar que isso aconteça, focando num formato que seja curto, atrativo, dinâmico. Mas a minha grande dúvida ao ler as fontes foi: como fazer essa transição? Como sair do modo sobrevivência para um ambiente espiritual? Olha, essa transição é talvez o momento mais crítico de todos. E as notas abordam isso com uma inteligência psicológica fantástica. O ser humano não consegue mudar de um estado de alerta máximo para um estado de contemplação profunda no estalar de dedos. O cérebro ainda está lá no trânsito, no chefe cobrando a meta. O corpo está na sala, mas a mente está no e-mail. Por isso é preciso criar o que o material chama de câmara de descompressão. Sugere-se que o culto comece com um louvor inicial bem específico. A indicação aqui é a música Aquieta Minha Alma. E não é só para preencher o silêncio, certo? De jeito nenhum. A função dessa música é atuar como uma âncora de transição. É o momento de, literalmente, desligar os ruídos, silenciar as notificações do celular, respirar fundo e permitir que o ritmo da casa mude. E logo após esse louvor vem uma oração de abertura. Que também não pode ser mecânica. Exato. Não é um mero protocolo religioso do tipo Senhor abençoa esse culto ou amém. É uma oração de alinhamento intencional, onde se pede a Deus que a mente fique atenta e que a paz se instale de verdade naquele ambiente seguro. Mas aí, mesmo com essa descompressão toda, existe um outro obstáculo gigante na sala de estar. Aquele silêncio constrangedor inicial. Alguém senta de braços cruzados, o adolescente fica olhando para o chão, doido para ir para o quarto, o adulto não sabe bem o que perguntar. Ah, o famoso gelo familiar. Isso. E o material traz uma solução que me chamou muita atenção para quebrar esse gelo. Uma dinâmica chamada o frasco do óleo. O conceito é colocar um frasco vazio no centro da mesa, distribuir pedaços de papel para todo mundo e pedir que cada um escreva um hábito que ajuda a manter a chama da fé acesa durante a semana. Uma sacada muito simples, né? Muito. Aí depois, cada um lê o que escreveu e coloca no frasco. O que faz essa dinâmica ser tão recomendada assim pelas fontes? O grande trunfo dessa dinâmica é o nivelamento, porque ao introduzir o papel e a caneta, você remove instantaneamente a pressão da oratória. Ninguém precisa fazer um discurso bonito. Isso. Ninguém está sendo interrogado ali de surpresa, permite que a participação seja muito orgânica. Pode ser que o hábito de um membro da família seja simplesmente escutar um hino antigo enquanto lava a louça. E o do adolescente seja fazer uma oração de 1 minuto no ônibus indo para a escola. Exato. Ou um adulto escreve pedir perdão rápido depois de uma discussão. Quando essas respostas são lidas em voz alta ali na sala, algo poderoso acontece no tecido familiar. Gera uma empatia enorme. Porque você passa a conhecer os bastidores da fé do outro, né? Com certeza. A família passa a conhecer os mecanismos íntimos de resiliência uns dos outros. Isso desmonta as defesas, tira aquela capa de religiosidade e prepara o solo do coração para o momento central. Que é a exposição da palavra aplicada. E é exatamente aqui que chegamos ao centro nervoso da nossa imersão de hoje. O texto escolhido para a palavra é a famosa parábola das 10 virgens, lá de Mateus capítulo 25. Uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Quase todo mundo já ouviu isso numa escola dominical da vida. Mas a abordagem que o sacerdócio no lar traz joga uma luz completamente diferente sobre esse texto. Você pode aprofundar um pouco no contexto histórico dessa parábola para a gente entender o peso disso? Claro, o que é fascinante aqui é que precisamos primeiro entender como funcionava um casamento judaico no primeiro século. Não era como hoje, com horário marcado no convite e todo mundo na igreja. De forma alguma. Havia um período de noivado bem longo. E o casamento começava, de fato, quando o noivo, junto com os amigos dele, marchavam pelas ruas da cidade até a casa do pai da noiva. E isso geralmente acontecia à noite. E qual era o papel das amigas da noiva nessa história? A responsabilidade delas, as 10 virgens,
Era esperar por essa procissão nas ruas e se juntar a ela com as lamparinas acesas. Elas iluminavam o caminho de volta para o banquete. E tem um detalhe, o atraso do noivo era super comum. Fazia parte da tradição, né? Sim, fazia parte das negociações finais com o sogro. Agora, se olharmos atentamente para o texto bíblico, a nossa tendência natural é focar só na diferença final entre as 5 prudentes e as 5 loucas. Mas o material nos convida a observar com muito cuidado o que elas tinham em comum. E elas tinham quase tudo em comum, se a gente lê com atenção. Quase absolutamente tudo. Qual é o tamanho dessa semelhança entre elas no início da história? É assustadoramente grande. Olha só. Todas as 10 eram virgens, o que aponta para uma pureza moral ou uma intenção correta logo no começo. Todas estavam no exato mesmo cenário geográfico e cultural de espera. Todas tinham as lamparinas. Sim, todas carregavam lamparinas perfeitamente adequadas. Todas declaravam possuir a mesma expectativa pela chegada do noivo. E há um detalhe que as anotações destacam que é crucial. Todas cochilaram e adormeceram. Esse ponto me marcou muito. O sono pegou todas elas de jeito. O texto é muito claro ao dizer que, tardando o noivo, todas foram tomadas de sono. A fragilidade humana, a exaustão da espera, o cansaço. Isso atingiu o grupo de forma igual. Se alguém tirasse uma foto daquele grupo poucas horas antes da meia-noite, seria humanamente impossível distinguir quem era sábia e quem era tola. A aparência externa de espiritualidade era idêntica em todas. Idêntica e impecável. Ninguém diria que metade ali estava em perigo. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Porque se o ponto de partida era tão igual, o comportamento externo tão idêntico, o que exatamente provocou um abismo tão definitivo no final dessa história? Se conectarmos isso a um cenário maior, ao cenário prático das famílias que nos ouvem, percebemos que a linha divisória ali consistia em um único elemento, o azeite de reserva. O azeite extra nas vasilhas. Isso. As virgens prudentes não confiaram apenas naquele combustível que já estava queimando no pavio. Elas sabiam que a noite poderia ser fria, mais longa que o previsto, então levaram recipientes extras. Elas tinham provisão escondida. E as outras 5 operaram na margem do risco. Exato. Se contentaram com o mínimo necessário para as aparências, confiando que dava para improvisar depois. Teologicamente, a lamparina representa a forma externa da fé. Tipo a rotina de ir aos cultos no domingo? O vocabulário cristão que a família usa, a cultura religiosa que eles estão inseridos, tudo isso é visível. Mas o grande diferencial, aquilo que realmente sustenta uma casa quando o grito da meia-noite soa, é esse azeite de reserva. Que é construído onde? No secreto, gota a gota, em momentos em que ninguém está aplaudindo. Muito antes da crise estourar na sala de estar, o improviso não tem energia para sustentar a fé de uma família durante uma crise prolongada. E a meia-noite, mais cedo ou mais tarde, vai chegar para todos os lares. A meia-noite chega. E no mundo real, essa meia-noite tem nomes muito específicos e doloridos, não é? Com certeza. A meia-noite é um diagnóstico médico assustador, a meia-noite é uma demissão inesperada na sexta-feira, uma crise aguda no casamento ou um filho que se perde num caminho perigoso. É nesse momento de escuridão que a família perfeita de rede social cai por terra, porque a lamparina externa apaga sob pressão. Exatamente. A aparência não sustenta o luto. O que vai gerar luz verdadeira na sala durante o desespero é exatamente esse azeite de reserva. E o material do pastor Francisco é cirúrgico em traduzir o que é esse azeite no dia a dia. Não são os grandes eventos e conferências. O azeite de reserva é a oração diária e anônima. A palavra de Deus lida e digerida no café da manhã. O hábito invisível de perdoar uma ofensa antes de ir dormir. A gratidão expressa quando as coisas dão muito errado. É esse acúmulo que mantém a casa de pé. Perfeito. A resistência estrutural de um edifício não é construída durante o terremoto. Ela é apenas provada durante o terremoto. Uma ótima analogia. A fé que permanece não é a que grita mais alto no domingo, mas a que se alimenta em silêncio numa quarta-feira à tarde. E é por entender essa dinâmica que as fontes propõem um momento de aplicação muito prático para esse culto familiar. O objetivo é pegar essa teologia pesada e transformar num diálogo honesto no sofá da sala.
E para conduzir isso, o material sugere 3 perguntas bem incisivas para as famílias debaterem. São perguntas que exigem bastante sinceridade. Muita. A primeira é: o que tem drenado o nosso azeite nesta fase? É uma pergunta que exige coragem, porque as respostas podem apontar para distrações digitais, excesso de trabalho ou até mágoas não resolvidas dentro de casa. A segunda pergunta já busca soluções. Que práticas simples nós conseguimos manter diariamente sem virar peso? E a terceira aplica diretamente o tema: o que significa azeite de reserva para cada um de nós aqui em casa? Mas eu confesso para você que, lendo a parte das soluções práticas, uma coisa me fez pensar 2 vezes. O que foi? O material propõe o desafio 7 dias, 3 minutos de óleo. A ideia é que a família pare num horário fixo, todo dia, para ler um único versículo bíblico e fazer uma oração curtinha durante apenas 3 minutos. E aqui eu vou fazer o papel de advogado do diabo, tá? Pode fazer. Será que só 3 minutos por dia realmente constroem essa reserva teológica tão robusta que a parábola das virgens exige? Isso não soa meio superficial diante de um tema tão denso? Olha, essa é uma excelente provocação. E a resposta, embora pareça contraintuitiva, é que a eficácia não reside no volume de tempo ininterrupto. A eficácia está na força esmagadora da constância. Constância vence intensidade. Sempre. Pense na pedagogia divina. Muitas vezes, o erro fatal que gera o abandono do culto doméstico é a tentativa de implementar rotinas de monges medievais em lares que operam na velocidade do século XXI. A família tenta fazer um culto de 2 horas numa terça-noite. Isso, com longo sermão, na força daquele entusiasmo inicial. E isso dura o quê? Uma semana? O desafio dos 3 minutos funciona através de um princípio biológico e espiritual. É água mole em pedra dura. É a gota diária. Faz sentido? Para a formação da visão de mundo de uma criança ou adolescente, é infinitamente mais poderoso ver os pais todos os dias, ininterruptavelmente, pararem suas rotinas estressantes por 3 minutos sagrados. A mensagem subjacente é profunda. Deus é o centro do nosso cotidiano e não só um evento especial de domingo. É o ritmo do coração batendo. É constante e não só uma explosão de adrenalina ocasional. E para garantir que esse ritmo se mantenha leve, o material traz diretrizes até severas sobre o tempo do culto semanal completo. Ele deve caber numa janela de no máximo 1 hora. 1 hora é o limite ideal para manter o foco de todos. E o que eu acho fascinante é como essa 1 hora é preenchida. Porque depois da palavra, entramos na fase de comunhão e participação, que o material diz ser tão vital quanto o ensino. E há ferramentas muito visuais aqui. Vamos destrinchar a caixa de oração. Como uma ferramenta tão simples muda a dinâmica da casa. A caixa de oração é uma estratégia pedagógica muito brilhante, principalmente se tem crianças e adolescentes em casa. Cada membro da família escreve num papel um pedido de oração e um motivo de gratidão. Todos colocam na caixa, certo? Isso. Aí, a cada dia da semana seguinte, um papel diferente é sorteado para que a casa inteira ore por aquilo. E o que isso ensina? Primeiro, descentraliza a oração. Deixa de ser só o pai ou a mãe proferindo as bênçãos. Segundo, cria uma empatia tremenda. Extraordinária. Imagina a cena. Numa noite, a família clama a Deus pela recolocação profissional da mãe, um pedido de peso imenso. Na noite seguinte, o papel sorteado é da filha de 6 anos, pedindo para Deus ajudar ela a não ter medo do escuro. Ou agradecendo por um dia no parque. Exato. Ao orar com a mesma reverência pelos 2 pedidos, a família comunica à criança que o coração de Deus é amplo o suficiente para se importar tanto com a provisão financeira quanto com medo do escuro. É teologia purinha acontecendo ali na sala. Nivela todo mundo perante a dependência de Deus. E falando em sala, as notas avançam para o momento que não pode faltar: o partir do pão, que é inspirado diretamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não estamos falando de um banquete demorado. Não, é um lanche cotidiano mesmo. Um pãozinho com café fresco na mesa. Mas tem um gatilho intencional sugerido antes que a comida seja tocada. Tem. O material instrui que antes de comer, cada pessoa complete a frase: "Hoje eu sou grata a Deus por",
Parece simples, mas tem um propósito de combate espiritual e psicológico. Combate contra a murmuração. Exatamente. O nosso cérebro é naturalmente programado para focar nos problemas e no que deu errado no dia. O hábito da gratidão intencional força a mente a rastrear e identificar a mão invisível da providência de Deus num dia comum. Compartilhar a mesa significa aliança e aceitação. E a murmuração é como um ralo invisível, né? Por onde todo aquele azeite de reserva que a gente conversou escoa e vai embora rapidinho. Vai tudo pelo ralo se a família só sabe reclamar na mesa. E a ideia é que ninguém seja espectador. As fontes reforçam muito o conceito de escala participativa, envolver todas as idades. Eu achei fantástico como eles trazem as crianças para o centro da ação. Dar a uma criança a tarefa de segurar a Bíblia durante a leitura. Ou pedir para ela recolher os papéis da caixa de oração. Ou desenhar uma lamparina acesa para responder a frase "Minha fé cresce quando eu..." Isso torna o conceito de azeite completamente mastigável para a próxima geração. A neurociência do aprendizado concorda plenamente com isso. O ser humano assimila a verdade de forma muito mais profunda através do pertencimento. O lar está dizendo para aquela criança: você não é uma mobília espiritual aqui. Sua contribuição ativa é fundamental. E para reforçar isso durante a semana, tem a ideia do mural da gratidão na porta da geladeira, com aquela frase lema: "Nesta casa, mantemos a chama acesa com azeite de reserva." Mas para coroar toda essa estrutura, há um ponto muito profundo: a forte recomendação de realizar a ceia do Senhor em família. Com uma frequência sugerida de uma vez por mês. Separar o pão e o cálice, explicar o sacrifício de Jesus e relembrar a aliança na própria mesa de jantar da casa. Essa é uma prática que transforma o ambiente. Resgata aquele elemento da igreja primitiva de Atos, onde o culto acontecia de casa em casa. Quando a família toma ceia em casa, ocorre uma ressacralização do ambiente doméstico. A casa deixa de ser só um dormitório. Passa a ser uma extensão do templo, um lugar vivo. É um resgate poderoso do que realmente significa ser igreja. Muito bem, chegando na reta final da nossa análise profunda de hoje, o grande alerta da parábola das 10 virgens soa como um despertador. É possível parecer preparado por fora e estar vazio por dentro. O abastecimento prévio é a única garantia de que a luz não vai se apagar quando o vento soprar forte. A resistência é forjada na rotina diária. Comente como esse sacerdócio no lar facilitou a preparação do seu culto familiar. É sempre edificante acompanhar as soluções práticas que quem nos ouve tem encontrado. Se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo. Basta pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, Android ou iOS, e aproveite as versões desta aula mestre em texto, áudio, vídeo, slide e infográficos. E para finalizar o nosso encontro, tem uma última provocação que eu deixo para você que está ouvindo. Lá no clímax dramático da parábola, quando a meia-noite chega, as virgens loucas percebem com pavor que suas lamparinas estão apagando. Elas se voltam para as prudentes e pedem azeite emprestado. E as prudentes recusam, para não faltar para ambas. Fica a reflexão inevitável para as famílias que nos acompanham. A maturidade teológica, a intimidade de oração, a resiliência emocional. Será que alguma dessas coisas pode ser emprestada de um cônjuge fervoroso, de um líder ou dos pais, bem na hora do desespero absoluto? Ou será que o azeite de reserva é um patrimônio intransferível que cada coração necessita cultivar gota a gota por sua própria conta e risco? Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.